Olá, amigos, tudo bem com vocês? Uma excelente sexta-feira para todos nós e vamos para as nossas pautas para a gente arrebentar e jogar duro. Não esquece do like não, papá, não esquece do like não. Ó, tá aí na tela o Campeonato Baiano, Esquadrão de Aço, líder, 15 pontos. Itabuna, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas são aí, fecham o G4 da competição, beleza? Esquadrão de Aço, meu amigão, já lançou a sua tabela também de jogos. Nós temos o jogo do Bahia no sábado, dia 4, contra a equipe da Ferroviária. O Bahia estreia na Arena Fonte Nova pela Copa do Nordeste, mas será o segundo jogo do Bahia. O Bahia estreou contra o Sampaio Correia. Precisamos vencer essa partida para justamente recuperar os pontos perdidos. Nós perdemos para a equipe do Sampaio, temos que recuperar, beleza? Na sequência, Campeonato Baiano, Bahia e Bahia de Feira. Depois o Esquadrão de Aço joga contra a equipe do Docimeu, fora de casa. E aí enfrenta o melhor jogo até então, o grande parâmetro do Bahia. Bahia versus Fortaleza, Arena Fonte Nova, dia 14 de fevereiro. A sequência do Esquadrão de Aço é contra o Atlético de Alagoinhas, um jogo difícil contra o Sport de Recife. Nós teremos aí uma sequência também de jogo contra o Itabuna, jogando lá em Itabuna. O Esquadrão de Aço joga contra o Vitória da Bahia. 5 de março, esse jogo na Arena Fonte Nova. Aí é pela Copa do Nordeste. Nós fazemos o jogo também contra o Fluminense do Piauí, também pela Copa do Nordeste. E contra a equipe do CRB também. É a tabela do Esquadrão de Aço. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, o Esquadrão agora vai entrar em uma fase que vai fazer mais jogos pela Copa do Nordeste. Está em vermelho o Campeonato Baiano, 3 jogos, e os demais, todos pela Copa do Nordeste. Será uma sequência agora de jogos do Bahia, beleza? Minha amiga e meu amigo de fé, joga duro e arrebenta, eu quero ver você no like, quero ver você no like. Tá aí meu querido Antônio Neto na sua rede social, no Twitter. Ele fala sobre o Chaves, né? O Chaves vem também nas suas redes sociais, colocando frases, né? No sentido assim que está meio triste, não aceitando o momento que ele está vivendo, talvez, né? Chegando agora, se adaptando à nova realidade. E o meu querido Neto colocou também na sua conta. Abrindo aspas para o meu querido Neto, ele diz: ó, o clube está ciente e trabalhando o assunto internamente. Renato Paiva e outros membros da comissão técnica já trabalharam com Chaves no Equador e será um fator positivo na adaptação. Os mesmos tratam o assunto com normalidade e será resolvido com o tempo. Pronto, há uma preocupação interna do Bahia, mas entende com normalidade, será resolvido. Chaves é um jogador novo, está jogando agora pela primeira vez fora do país, fora do Equador, e deverá se adaptar com o tempo. Ele vem colocando algumas frases, demonstrando tristeza nas suas redes sociais, mas ele tem que ter calma e, sinceramente, pelo estilo de jogo do Chaves, ele iria, de fato, sofrer com a adaptação. O estilo de jogo do Chaves é com muita velocidade, ele tem que ter o campo aberto, o campo livre, ele tem que encontrar também os seus lançadores, jogadores que têm um bom passe de longa e média distância. Então, isso tudo faz parte de um pacote de adaptação dos Chaves e também do próprio elenco do Bahia em jogar com um atleta que tem um estilo de jogo diferente de muitos laterais do Brasil. Ele tem um estilo de jogo que é diferente da escola brasileira de futebol no que tange os laterais. Então, o Chaves também precisa se adaptar e abrasileirar um pouco o seu futebol para justamente ele poder ser mais competitivo. Ele teria essa dificuldade, por exemplo, se ele jogasse na Europa. Se o Chaves fosse para uma equipe europeia, também teria a mesma dificuldade de adaptação. Então, ele precisa evoluir como jogador para justamente ser feliz. Ele tem capacidade para isso. E eu acredito que o trabalho que está sendo feito, o Bahia tem psicólogos, por exemplo, uma equipe que cuida da saúde mental e física do atleta. Então, eu acredito que o trabalho vai ser feito com o Chaves. No entanto, ele e a comissão técnica, ele principalmente, entender a forma de jogo e a comissão técnica fazer com que ele faça uma adaptação no seu estilo. O Brasil, e eu gosto de falar a Escola Brasileira de Futebol, ela tem laterais que avançam a todo momento. Isso não é de hoje. Então nós temos laterais parecidos com os laterais pontas, mas não laterais que jogam
como o Chaves, que precisa de um lançamento em profundidade, né? Os nossos laterais, geralmente, eles recebem os lançamentos rasteiros, numa troca de passes, impõe a força física, né? Impõe a explosão. O Chaves também tem tudo isso. Então, a adaptação não será uma coisa tão difícil assim. Requer o tempo. É como o nosso querido Neto colocou. Será resolvido com o tempo. A questão da adaptação do Chaves. O outro detalhe, pelo Brasil ser uma escola de muitos bons laterais com velocidade, que entram dentro da área, que jogam pelo meio em profundidade, a marcação também está muito forte ali. Então ele não iria encontrar facilidades jogando com equipes aqui no futebol brasileiro, até no Campeonato Baiano. Então a marcação está muito ali e com o tempo ele tem qualidade, com o tempo ele vai justamente poder se adaptar. Agora, a gente não pode desprezar que ele não está em um elenco na qual somente ele é lateral esquerdo. Nós temos o Matheus Bahia e o Rian. O Matheus Bahia estava no início de temporada muito bom. O Rian está mostrando muito o seu valor. Ontem deu assistência para ontem não no jogo de quarta-feira, deu uma assistência para o gol do Ricardo Goulart. Então ele tem competitividade e vai ter que competir. Ele não pode mostrar fragilidades nas redes sociais mostrando tristeza. Ele tem que mostrar que ele é competitivo também. Então tem que chamar a atenção do Chaves com relação a isso, né? A realidade, batendo na porta e agora, ciente que eu tenho qualidade, vou competir. Ponto final, não é verdade? Ponto final. Então, a adaptação, qualidade o lateral tem. Precisa se adaptar e entender que ele não está sozinho ali. O Rian e o Matheus Bahia também querem ser titular do Bahia, beleza? Meu amigão, faz parte. Vamos levando. Ó, seguinte, tá aí o nosso mister. Eu gostei muito aí do Twitter do DadBBMP, achei engraçado, achei uma coisa muito interessante. Eu falo engraçado por conta do quachá-quachá. Tá ali entre aspas o quachá-quachá, que é bem nosso, né? Bem baiano, bem soteropolitano, né? Mas é importante a reflexão do que o nosso querido DadBBMP traz. Eu vou abrir aspas para o nosso querido Dad, ele diz o seguinte: a galera precisa se acostumar ao jeito de ser dos portugueses. Eles são assim mesmo. É preciso não confundir o jeito de ser dos portugueses com arrogância ou prepotência. Os portugueses costumam ser bem diretos no que pensam e não ficam de quachá-quachá. Meu amigão, gostei. De fato, se a gente observar o Jorge Jesus, quando estava no Flamengo, o Abel Ferreira, muito campeão no Palmeiras, né? Agora, o nosso querido Renato Paiva e outros técnicos portugueses que estão chegando, né? Eles têm esse estilo mesmo, não tem conversa fiada. Gostei, não gostei, eu falo também. E nós temos que entender o seguinte, né? O Renato Paiva estava ali chateado, né? No momento, acabou falando sobre a questão dos gênios, né? Ele criticando as pessoas que falam sobre a rotatividade, a não necessidade de rotatividade, tudo. Era até um pouco desnecessário, mas ele falou ponto final. Não vi problema algum, tá bom? Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso mesmo. E o comportamento do Renato Paiva é dessa forma. Então, nós temos que nos acostumar com o jeito Renato Paiva de ser, mas entendendo que não houve arrogância, não houve nenhum tipo de prepotência do técnico, na minha opinião. Ele somente se excedeu, estava ali no calor da emoção do jogo, né? E acabou extrapolando um pouquinho, nada demais mesmo, nada demais. Segue o jogo, rapaz, segue o jogo, apita aí, juiz, segue o jogo, vamos levar o nosso baba, beleza? Vamos seguir. Eu gosto muito do treinador Renato Paiva, eu acho um treinador de uma complexidade enorme, assim, sabe? E essa complexidade eu falo com uma questão positiva, porque o futebol ele precisa de soluções também para problemas que acontecem ali. E eu falo da complexidade porque a todo instante ele tenta fazer algo, né? Ele foi importante no segundo tempo, fez uma modificação tática no jogo, né? Colocou 3 zagueiros, empurrou os laterais, colocou o Jacaré como se fosse um lateral direito, dando amplitude. Então, o Renato Paiva, ele vai mesmo tentar vencer todos os jogos, é o jeito dele, e nós vamos entender com o passar do tempo e nos acostumar com o nosso querido Mister, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé,
meu irmão, camarada, vamos fazer o negócio. Não fique estressado, não. Fique estressado, não. Alô, Paiva, fica não. Torcida do Bahia, fica não. Vamos tranquilizar. Hoje é sexta-feira, né, pai? Sexta-feira tem live nossa? Claro que tem. Tem live nossa hoje, ó. Detalhe importante. Nós temos que entender que o trabalho é um projeto. Pronto. O trabalho é um projeto. E por ser projeto, ele precisa de tempo. E nós temos que, justamente, no tempo presente, estar apontando as questões de melhoria. A gente não pode, né? Porque começou agora, a gente não pode criticar, não. As críticas são construtivas, né? Críticas que, de fato, a gente observa. O próprio Renato Paiva, na entrevista, ele criticou a sua própria equipe. E a gente também observa no tempo presente que acontece aquilo, mas, olhando para o futuro, é um projeto que vai dar muitas alegrias para o Esporte Clube Bahia, beleza? Forte abraço a todos vocês, teremos mais conteúdos e você vai jogar duro e arrebentar no like, compartilhando o nosso link e se inscrevendo no nosso canal. Valeu!